Hoje é dia de clássico, e não é qualquer jogo, é Vasco da Gama e Fluminense no Maracanã. Um daqueles encontros que mexem com o coração do torcedor, que fazem a cidade parar e o estádio pulsar. O clima é de decisão, de estádio cheio, de rivalidade viva. O Maracá vai ferver, e o torcedor vascaíno chega com a confiança em alta, empurrado por uma sequência de resultados que recolocou o time na briga por coisas grandes na temporada. O Vasco já fez do Maracanã seu salão de festas em outras épocas, e hoje o sentimento é de que mais um capítulo marcante pode ser escrito ali, com casa cheia e expectativa lá no alto. O jogo de hoje representa mais do que 3 pontos. É símbolo da retomada de um time que, sob o comando de Fernando Diniz, parece ter reencontrado o caminho das vitórias e do bom futebol. São 4 vitórias nos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Um desempenho que deixou a zona do rebaixamento para trás e reacendeu a esperança de brigar na parte de cima da tabela. Contra o Fluminense, o Vasco pode subir ainda mais. Se vencer, o Cruz Maltino pode ultrapassar o São Paulo e colar no próprio Fluminense, abrindo distância considerável do temido Z4 e confirmando de vez sua recuperação. E esse bom momento do Vasco tem nome e sobrenome: Fernando Diniz. Sim, ele mesmo, que no primeiro turno enfrentou esse mesmo Fluminense, mas num cenário bem diferente. Na época, pairavam dúvidas sobre o que ele poderia entregar à frente do Vasco. Hoje, essas dúvidas viraram respeito. O treinador reencontrou sua melhor forma, resgatou a intensidade da equipe e deu identidade a um grupo que antes parecia perdido. Com ele, o Vasco ganhou padrão, confiança e, principalmente, resultados. Nos últimos 10 jogos, apenas uma derrota. Um recorte que mostra claramente como o time evoluiu. E mais do que isso, mostra como o torcedor voltou a acreditar. Mas se o coletivo vai bem, o destaque individual também chama atenção. Ryan, a jovem promessa da base, vive um momento especial. Ele não apenas se firmou como titular, mas também virou protagonista em jogos grandes. Hoje, contra o Fluminense, ele entra em campo com uma motivação extra. Um duelo pessoal, marcado por provocações e rivalidade que vem desde a base. A história entre Ryan e Fluminense não começou agora. Em um clássico do ano passado, o jovem atacante foi provocado por André, volante do tricolor, que puxou sua camisa em tom de deboche, como quem diz: "Quem é você?". Desde então, Ryan guardou esse episódio na memória e parece ter transformado aquilo em combustível. Naquele jogo, o Vasco venceu por 2-0. Mas foi nas partidas seguintes que a rivalidade entre Ryan e o Fluminense ganhou novos capítulos. No confronto do primeiro turno deste ano, ele voltou a provocar, dessa vez com um gesto em direção à torcida rival, lembrando a passagem do Fluminense pela terceira divisão em 1999. Ryan não se esconde, encara o clássico como um duelo à parte, e isso é algo que o torcedor vascaíno respeita e admira. Um jogador que representa dentro de campo o espírito da arquibancada. E hoje, mais maduro, mais decisivo, ele volta ao Maracanã pronto para deixar sua marca novamente. Além da rivalidade, Ryan também carrega a responsabilidade de ser o presente e o futuro do clube. Desde pequeno, ele chama atenção nas categorias de base. Com apenas 11 anos, já havia marcado mais de 100 gols vestindo a camisa do Vasco. Uma trajetória meteórica, que agora ganha ainda mais relevância no profissional. Vice-artilheiro da temporada, fundamental no esquema de Diniz, e cada vez mais amadurecido. Ele é o símbolo dessa nova geração que promete dar muitas alegrias ao torcedor cruz-maltino. E o melhor, ainda tem muito chão pela frente. Enquanto isso, Diniz trabalha nos bastidores para manter o time competitivo. Para o clássico de hoje, a principal novidade deve ser no meio-campo. Hugo Moura, suspenso após a expulsão contra o Fortaleza, dará lugar a Tietê, que volta ao time titular. A expectativa é que ele forme dupla com Cauã Barros, outro jovem que vem se firmando cada vez mais. A defesa, aliás, tem sido um dos pontos fortes da equipe. A dupla Robert Renan e Capasso vive grande fase, sendo considerada por muitos como a melhor zaga do Brasil no momento. E com o retorno de Paulo Henrique na lateral direita, após passagem pela seleção brasileira, o setor defensivo ganha ainda mais consistência. No meio, Felipe Coutinho segue sendo a peça de criatividade,
o maestro que dita o ritmo da equipe. À frente, além de Ryan, temos Nino Moreira e Andrés Gomes, que vêm ganhando espaço com boas atuações. Inclusive, há quem esperasse a volta de Pablo Vegetti ao time titular, mas a boa fase do colombiano parece ter convencido Diniz a manter a formação que funcionou bem contra o Fortaleza. Vegetti deve começar no banco, pronto para entrar no segundo tempo se o jogo pedir mais presença diária. Mas o presente não se resume ao que acontece hoje. O futuro já começa a ser desenhado, e ele tem nome: JP. Cria do Vasco, atualmente emprestado ao Avaí, o garoto tem se destacado na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem mesmo, marcou mais um gol com a camisa do clube catarinense e foi amplamente elogiado pelos torcedores nas redes sociais. Muitos lamentam sua iminente saída, mas para o torcedor vascaíno, a expectativa é enorme. JP volta ao Vasco no ano que vem e pode seguir os passos de Cauã Barros, que também brilhou na Série B antes de retornar e se firmar como titular absoluto. A base vem forte. E o torcedor sente isso. Ryan, Barros, e agora JP. Todos da mesma geração, todos com o DNA vascaíno correndo nas veias. É uma nova era que se anuncia. Uma era em que o clube, que por tanto tempo sofreu com gestões desastrosas e resultados decepcionantes, começa a ver a luz no fim do túnel. Um Vasco mais competitivo, mais estruturado e com jovens que vestem a camisa com orgulho. O torcedor, que tanto sofreu, começa a sonhar de novo. E o clássico de hoje pode ser mais um passo nesse processo de reconstrução. Se vencer o Fluminense, o Vasco não só cola na parte de cima da tabela, mas manda um recado claro para o campeonato: está vivo, está forte, e está pronto para brigar. A distância para o Z4 pode chegar a 11 pontos. A oitava colocação pode ser realidade. E a confiança, que já voltou, ganha ainda mais força. É por isso que o clima para o jogo de hoje é de festa, de decisão, de expectativa máxima. A bola vai rolar às 7h30 da noite no Maracanã, e o torcedor vascaíno quer ver mais um capítulo épico sendo escrito. Ryan está pronto. Diniz está pronto. E o Vasco também. E quando se fala em clássicos, não dá para deixar de lado a carga emocional que envolve esse tipo de jogo. Vasco e Fluminense têm uma história cheia de confrontos marcantes, viradas históricas, provocações, ídolos eternos e jovens talentos que surgem justamente nesses momentos. E hoje, no meio de tudo isso, o Maracanã vai receber mais um duelo que promete entrar para essa galeria de jogos inesquecíveis. O Vasco chega com sede, com confiança, com um grupo que entendeu o que é vestir essa camisa pesada e que está disposto a lutar até o fim por cada centímetro de campo. E se tem uma coisa que a torcida espera ver, é um time com atitude. E isso, sinceramente, tem sobrado nas últimas rodadas. A conexão entre arquibancada e time também é um fator que merece destaque. O torcedor vascaíno voltou a se sentir representado. A cada jogo, a cada gol, a cada carrinho dado com raça, essa identificação só aumenta. É um sentimento que esteve adormecido por um tempo, mas que agora renasce. Com força. O Vasco de hoje joga com o coração. Joga com entrega. E principalmente, joga com a alma. Isso tem feito toda a diferença em partidas apertadas, naqueles jogos em que o talento individual não resolve, mas a vontade coletiva faz o time sair com os 3 pontos. Essa energia contagiante está de volta, e o clássico de hoje é o cenário perfeito para que ela se manifeste com toda a sua intensidade. Dentro de campo, a missão não será fácil. O Fluminense tem um elenco qualificado, jogadores experientes e um treinador que conhece bem os atalhos do Maracanã. Mas se tem algo que o Vasco vem mostrando nos últimos jogos é que esse time sabe se impor mesmo diante de adversários duros. A vitória contra o Cruzeiro, o ótimo desempenho contra o Fortaleza fora de casa, e até mesmo a partida contra o Palmeiras, apesar da derrota, foram mostras claras de que o time está competitivo e não se intimida. Isso é reflexo de um trabalho bem feito, de treinos bem aplicados e de um grupo que comprou a ideia do treinador. O momento de Andrés Gomes, por exemplo, simboliza bem essa virada. Um jogador que chegou sem tanto alarde, mas que, aos poucos, foi conquistando seu espaço, aproveitando as oportunidades e sendo decisivo.
contra o Fortaleza, fez uma partida segura, participativo, mostrando que pode ser útil em momentos-chave. Sua permanência no time titular no lugar de Vegetti para o clássico de hoje não é apenas uma escolha técnica, é também um sinal claro de meritocracia. Quem entrega mais, joga. E isso é essencial para manter o elenco motivado e competitivo. Já Felipe Coutinho, mesmo ainda longe da sua melhor forma, vem sendo fundamental para dar ritmo e qualidade na saída de bola. Ele é o cérebro do time, e mesmo que ainda falte explosão física, sobra leitura de jogo e técnica. Com o passar do tempo, a tendência é que ele recupere cada vez mais o seu ritmo ideal e passe a ser ainda mais decisivo. O fato é que, só de tê-lo em campo, o Vasco já muda de patamar em termos de criação. A defesa, como já mencionamos, é hoje um dos grandes trunfos do time. Carlos de Pena e Robert Renan formam uma dupla que se completa, que se entende, que joga com segurança e que transmite confiança ao restante da equipe. O retorno de Paulo Henrique é outro reforço de peso. Jogador de seleção, jovem, com potencial de crescimento e que já mostrou que tem personalidade para aguentar jogos grandes. Do outro lado, Lucas Piton segue sendo o lateral mais regular da equipe, com um nível de atuação que dificilmente cai. Um dos destaques da temporada até aqui. O setor de volantes com Tietê e Cauã Barros traz equilíbrio. Um com mais experiência e leitura tática, o outro com juventude e vigor físico. A combinação perfeita para segurar o meio-campo adversário e dar suporte aos homens da frente. Com a bola, o time tem saídas rápidas, busca triangulações e aposta na velocidade para surpreender. Sem a bola, tem se mostrado cada vez mais organizado, compactado e difícil de ser batido. E aí entra novamente o nome de Ryan. O garoto vive um momento iluminado, daqueles que só os grandes jogadores passam. Ele é o tipo de atleta que gosta de jogo grande, que não sente o peso da camisa, que encara cada clássico como se fosse uma final. E o melhor de tudo, ele entrega dentro de campo. Não é só provocação. Ele fala, provoca, mas joga. E joga muito. A confiança está no alto, os gols têm saído, e a conexão com a torcida é total. Hoje, no Maracanã, a expectativa é que ele volte a ser decisivo e escreva mais um capítulo especial nessa rivalidade com o Fluminense. Mas além do presente, como a gente já falou, o Vasco também começa a desenhar um futuro promissor. E a volta de JP, ao fim da temporada, é um passo importante nesse sentido. Um meia que atua como segundo volante, com qualidade no passe, chegada à frente que já mostrou que pode fazer a diferença. O que ele vem jogando no Avaí é digno de atenção. Os torcedores catarinenses já estão lamentando a saída, o que mostra o quanto ele foi importante por lá. E a boa notícia é que o contrato dele com o clube de Santa Catarina termina agora, o que facilita seu retorno imediato ao Vasco. É mais uma peça da base que pode se juntar ao elenco principal e dar ainda mais força a essa renovação que o clube vem promovendo. O Vasco tem se mostrado cada vez mais atento à sua base. E isso é essencial no momento em que o futebol brasileiro exige criatividade para driblar dificuldades financeiras. Garotos como JP, Ryan, Barros e outros que vêm surgindo são a prova de que é possível montar um time competitivo com peças da casa, que conhecem o clube, que respeitam a camisa e que querem vencer com ela. E isso tem um valor imensurável. O projeto de reconstrução passa por esses garotos. Eles são a base de uma nova era que começa a se desenhar com mais clareza. E o melhor de tudo, o torcedor comprou essa ideia. Ele se vê representado nesses jovens. Vê neles a garra que por tantos anos cobrou de outros elencos. Hoje, o Vasco tem um grupo que luta, que acredita, que joga junto. E isso, por si só, já é meio caminho andado para alcançar coisas grandes. É claro que ainda há muito a ser feito. Ainda existem lacunas, ajustes a serem feitos, contratações pontuais que precisam chegar. Mas o mais importante já foi conquistado, a confiança. O time voltou a acreditar. O torcedor voltou a sonhar. O ambiente mudou. E quando esse tripé, elenco, comissão e torcida, está alinhado, o potencial é enorme.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima no Rio de Janeiro nesta sexta-feira é de pura euforia, e também de incredulidade. Nos bastidores do futebol brasileiro, o assunto que domina as rodas de conversa é a surpreendente decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, que devolveu 6 pontos ao Vasco da Gama, alterando completamente o panorama do Brasileirão e reacendendo, de forma inesperada, o sonho da Libertadores em São Januário. A decisão, que ainda não foi publicada oficialmente em todos os detalhes, teria sido tomada após revisão de um processo envolvendo uma suposta irregularidade em partida da primeira metade do campeonato. Fontes próximas ao clube afirmam que o jurídico cruzmaltino vinha trabalhando silenciosamente há semanas, confiante em um desfecho favorável. E parece que a estratégia deu certo. Com os 6 pontos restituídos, o Vasco salta várias posições na tabela, encostando perigosamente no G6 e acendendo a chama da esperança que poucos ainda mantinham acesa. A torcida, claro, reagiu com emoção. Desde as primeiras horas da manhã, as redes sociais foram inundadas por mensagens de comemoração e memes provocando rivais. Em frente a São Januário, pequenos grupos de vascaínos se reuniram espontaneamente, entoando cânticos e celebrando o que muitos já chamam de a virada de 2025. A gente nunca desiste, isso aqui é Vasco, disse um torcedor empolgado, vestindo a tradicional camisa preta com a cruz vermelha. Dentro do clube, o clima é de cautela, mas a empolgação é inevitável. O técnico, que vinha tentando manter o grupo focado mesmo em meio à instabilidade, teria chamado uma reunião de elenco logo após o anúncio para reforçar a importância de transformar o momento em combustível. Agora é na bola, teria dito a um repórter que conseguiu contato com membros da comissão técnica. Entre dirigentes, há a percepção de que o episódio reforça o peso político e histórico do Vasco dentro do futebol brasileiro. Nos corredores da sede, o burburinho é que o clube planeja aproveitar o bom momento para garantir apoio institucional e financeiro, mirando não só uma vaga na Libertadores, mas uma reconstrução mais ampla do projeto esportivo. Enquanto isso, os adversários observam com certa apreensão, afinal, um Vasco embalado e motivado costuma ser sinônimo de jogos duros, torcidas em massa e um São Januário fervendo. O campeonato ganha novos contornos, e se depender da empolgação cruzmaltina, o sonho continental pode estar mais vivo do que nunca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.